Deixar uma boa noite a quem eu não dei ainda e quero conhecer nessa noite se há alguém aqui que nos visita pela primeira vez, se há alguém que está aqui que nunca tinha entrado nesse local de adoração. Você pode fazer assim, alguém que nos visita? Seja bem-vindo, Deus abençoe, volte sempre. Amém. Amados, passar alguns avisos para vocês. Eu sei que o pastor Alexandre já passou, falou bastante, mas eu também vou falar bastante. Brincadeira. Amados, nós temos uma programação maravilhosa essa semana. Nós temos a programação do dia 12 de agosto, que o pastor está enfocando. O que é que teremos dia 12 de agosto? Isso. Uma noite aqui com 2 palestras, uma única noite com 2 palestras com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que não precisamos nem de falar quem é o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele é uma pessoa super conhecida e vale a pena a gente vir ouvir ele. Então, se você ainda não fez sua inscrição, venha para não ficar de fora. Agora mesmo, graças a Deus, a gente fez a festa caipira dos jovens e faltou gente querendo comprar de última hora e não conseguiu, porque a gente já tinha uma programação, ficou de fora. Pastor, eu quero ir. Então, não fique fora desse evento, desse maravilhoso encontro de família que vamos ter aqui no dia 12 de agosto com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Amados, fora isso, nós temos o culto, quarta-feira, nós estamos estudando sobre a carta de Tessalonicenses, está sendo fantástico, e o pastor, cada quarta-feira tem sido um presente de Deus a palavra aqui. Eu convido você a estar aqui. Ao sábado, nós temos aqui, eu até queria mudar um pouco e dizer, ao sábado nós temos aqui um culto maravilhoso. Um culto. Só que qual a diferença? É que é um culto dirigido pelos jovens. Né? Mas é um culto. Então, eu digo assim, nós da igreja, nós temos o privilégio, na igreja aqui hoje, de termos um culto a mais. Quem que tem o privilégio de ter um culto a mais? Os jovens. E quem é jovem? Jovem todo mundo é. Então, a gente tem o privilégio de ter um culto a mais. Não temos só culto no domingo, não temos só culto na quarta, nós temos um culto no sábado. Então, você que é jovem, você desperdiça quando não vem no sábado, porque sábado a gente tem um culto aqui, maravilhoso, com a palavra. Passamos 6 meses estudando sobre oração. 6 meses. Aí o pastor até brincou comigo que eu comprei um monte de livro de oração. Ele falou assim, não tem quem ore que nem o pastor Leonardo. Mentira, só fiz a leitura dos livros. E você que não veio, você perdeu. Você é jovem, então venha participar. Agora a gente vai entrar num novo tema. Só que nesse sábado a gente não vai ter o nosso culto aqui, porque a gente vai estar junto com o pessoal da Peniel, no culto do amigo, se você quiser estar lá conosco, lá na igreja Peniel, no Santa Felicidade. Mas todo sábado às 20 horas a gente tem um culto bem gostoso aqui, abençoado, um culto para você, jovem. Tá? Não vou pedir para levantar a mão quem é jovem, que aí vai levantar todo mundo, não adianta nada. E também, amados, eu preciso dizer para vocês que o pastor Adinaldo está usufruindo de uns dias de folga, de umas férias. Ele trabalha muito, por sinal, né? Ele vive aqui nessa igreja 24 horas de plantão. Se a gente não fala para ele, vai para casa, ele fica aqui o tempo inteiro. Então, ele está aí passando essa semana, até a próxima semana. Domingo que vem o pastor Alexandre vai estar pregando. Vocês ficarem livres de mim. É só hoje, tá, gente? Só hoje à noite. Mas é um privilégio para mim agora, falando sério, estar aqui para trazer uma palavra do Senhor. Foi um final de semana corrido. Ontem à noite, hoje de manhã com o Atoto, e foi uma maravilha, não foi? Foi um presente de Deus para a gente, amém? Eu espero que hoje à noite também a palavra do Senhor possa ser um presente para você. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, vocês viram que eu estava fazendo careta ali, gente? É que eu não posso fazer esse movimento aqui, eu fui querer dar andar de bicicleta, né? Sonhando com isso, primeiro dia que eu peguei a bicicleta, eu caí de bicicleta. Aí o pastor Adinaldo para mim que eu não deveria andar de bicicleta, mas eu vou andar em nome de Jesus. E aí eu estou com o pulso bem machucado, usando o capotraste para não fazer pestana, para não fazer isso aqui, mas graças a Deus a gente louvou o Senhor nessa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia nesse texto conhecidíssimo do Evangelho de João, João capítulo 5. E eu quero ler com vocês uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas uma história muito linda. E trazer alguns princípios para nós. Quero falar no seguinte tema nessa noite: elementos para uma grande mudança. Elementos para uma grande mudança de vida.
elementos para uma grande transformação. Nós vamos encontrar nesse texto. Vamos ler então o texto junto comigo, João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: quem é este homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém. Pai, obrigado pela leitura da Tua santa palavra. Obrigado por ser o porta-voz dela nessa noite. E eu peço que o coração da Tua igreja possa estar preparado pelo Santo Espírito Santo, pela pessoa da Santíssima Trindade, para que a Tua palavra faça morada neles nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que texto fantástico, né? Eu gosto de estudar os evangelhos. Nós passamos um ano estudando o evangelho de Marcos. Nos meus estudos, quando eu sento com a galerinha para dar discipulado, eu faço uma opção pelo evangelho de João, porque tem histórias e encontros fantásticos. Começa num casamento. A gente começar um estudo falando de um casamento, né? Jesus começa o primeiro milagre dele num casamento. Depois Jesus tem um encontro com Nicodemos. Depois Jesus tem um encontro com a mulher que teve um monte de marido, mas o que ela tinha não era dela. E aí, de repente, chegamos no capítulo 5. E a gente tem esse encontro de Jesus com o paralítico. Para mim, a gente poderia perder todas as histórias do mundo se a gente ficasse só com as histórias bíblicas. Teríamos tudo, estaríamos satisfeitos. Esse texto mexe comigo. É um dos milagres de Jesus que fala muito ao meu coração. É uma história fascinante, é uma história interessante. A história de um paralítico com 38 anos sofrendo. Isso para mim já é. E a Bíblia fala que ali em Jerusalém havia um lugar onde tinha um monte de gente doente, chamado Poço de Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia. Até o pessoal da área de saúde gosta de botar Santa Casa de Misericórdia, podia botar Betesda, porque é a mesma tradução do hebraico. Ali havia um local com muitos doentes querendo ser curado. Isso para mim é uma grande verdade que a gente pode aplicar ao nosso dia hoje. Há muita gente precisando da graça de Deus. Há muita gente na expectativa. E outra coisa, gente, não existe aqui, a gente percebe que há uma sede, há uma vontade. E se a gente olhar para o mundo, há muitas pessoas sedentas, querendo ser transformadas. Por isso que a gente está nessa campanha, sonhando em ganhar Cascavel, porque há muita gente em Cascavel na expectativa de um milagre, de uma mudança, de uma transformação de vida. Que nesse povo só estão esperando no lugar errado. O grande problema hoje é que a fé está direcionada para coisas que realmente não pode salvar plenamente. Como diz o Senhor na sua palavra em Isaías 41:13, que Ele é aquele, eu sou o Senhor, aquele que pode salvar. Eles estavam ligados a uma crença. Se a gente estudar essa questão desse anjo, desse pavilhão, desse tanque, tanque é uma coisa muito conhecida no Nordeste, onde falta água, as pessoas fazem a estrutura para pôr a água, na época que não tem chuva, as pessoas poderem tomar água, ter água para cozinhar, ter água para
para poder tratar os animais. Então ali também tinha esse tanque, mas o pessoal não estava indo nesse tanque para pegar água, mas estava indo em busca de cura, de algo maior. E uma grande gama de pessoas indo àquele local, crendo na expectativa que uma vez por ano passaria por ali, não sei se de forma visível ou invisível, um anjo que tocaria na água, e o primeiro que entrasse naquela água, só o primeiro, seria curado. Imagine a concorrência desse vestibular, né? Só um, com tanta gente. A lei de Moisés não fala desse texto, os profetas não falam, o próprio João, ao mencioná-lo, coloca entre parênteses como se fosse algo, uma crendice local. Mas havia muita gente ali, com uma expectativa naquele local. E eu vejo que tem muita gente hoje com expectativas erradas, onde a gente pode direcionar para o certo. Então, a primeira coisa para uma grande mudança, às vezes, é mudar o que a gente tem crido. Porque às vezes a gente está crendo em algo falido, em algo que não pode transformar nem mudar a nossa vida. E o meu propósito dessa noite é dizer para você que existe alguém que realmente pode mudar a sua vida. Que vale a pena, que verdadeiramente muda plenamente o homem. E o texto é muito interessante, porque ele segue dizendo que havia esse homem doente há 38 anos. Isso é uma outra coisa que me intriga muito, gente. Quase a minha idade, eu estou chegando aos 40, mas o cara viveu 38 anos doente. Às vezes eu fico pensando, essa questão da doença é algo que mexe comigo. Porque, infelizmente, eu começo a ter uma dorzinha, eu tenho aprendido a ter dor. Esses dias eu estava conversando com o presbítero Edson, né? É uma bucite, uma tendinite, uma faringite, é uma hipertensão, e as coisas vão melhorando, a idade vai chegando, né, presbítero César? A gente vai adquirindo algumas coisas, mas um dia doendo, essa questão mesmo do violão, que eu estou tocando com a dor na mão, um dia eu já fico meio, meu Deus, quando é que eu vou ficar bom? 2 dias, a Gabriela já começa a perceber que eu estou ficando chato dentro de casa. E no 3º dia eu já estou lá todo melodramático com Deus. Deus, por quê, Senhor? Por quê? Porque eu estou sofrendo tanto. Isso numa semana, em um mês, eu já perco a cabeça. Eu vou dizendo, Deus, muda a minha vida logo, Senhor. Quando vai chegar que eu vou ficar bom, que eu vou poder jogar bola, que eu vou poder andar normal, porque eu estou sentindo isso há tantos dias. Mas esse homem tem 38 anos sofrendo, queridos. Eu não sei se ele sofria de nascença, mas creio que não, pelo aspecto desse. Eu não sei nem se ele tinha recordação de quando ele teve um dia, o último dia dele bom de vida. A melhor recordação dele. Mas ele estava ali. Isso para mim é interessante nesse texto. Com tanta gente, ele estava ali. Então, quando eu olho para a vida desse homem, aqui está o presbítero Edson, essa semana eu estive conversando com ele, passando alguns dias sobre o leito, sobre a enfermidade. Não que eu quero olhar para o outro para dar alívio à minha dor, mas isso me deixa assim, como exemplo para a minha caminhada, de gente que está sofrendo, mas está vivendo, e está continuando, e está persistindo, e não desistiu, e não esmoreceu, e o coração continua esperançoso, e a vida continua brilhosa, e às vezes a gente com um diazinho de dor, a gente já começa a reclamar e resmungar, e esse é um princípio fundamental para a gente ter uma vida transformada, aprender a ter esperança, aprender a continuar, a persistir e a não reclamar tanto com a dor. 38 anos ele estava ali, com a expectativa, porque se ele estava ali naquele tanque, onde apenas um, mesmo tendo tanta gente, eu li algumas coisas, que ainda tinha pessoas que eram colocadas na frente, que compravam o seu lugar, porque achavam que em determinado momento, esse mês que vai vir, cara, você vai ficar lá, bem na frente, e aí na hora que eu chegar, eu vou na tua frente. Há uns comentaristas que pensam assim, e aí tinha ainda a concorrência imoral da história, sem ética, e aquele homem não tinha nem como andar, mas ele estava ali, em meio à dor, olhando de forma prazerosa, tendo esperança, com o coração palpitante. Irmãos, se nós queremos realmente ter uma vida transformada, não podemos deixar de ter esse coração cheio de esperança.
cheio de alegria. Está doendo, mas amanhã pode ser. Não, de não olhar tanto. 38 anos. 38 anos. Essa é a primeira questão que eu quero analisar. É possível a gente se manter firme. É possível a gente se manter esperançoso. O texto está dizendo isso. O nosso coração cheio de esperança. Com quanto tempo você e eu deixamos de acreditar? Com quanto tempo? Eu me lembro quando eu fui pastor em Guaíra, que eu ia na casa de uma irmã Madalena, fui lá, 4 anos seguidos eu ia naquela irmã, na cama, e toda vez que eu ia lá, ela estava lá, e toda vez ela louvava e cantava e adorava o Senhor, e eu ficava pensando, Senhor, por que tu não leva logo essa irmã? E ela estava ali, adorando a Deus, numa situação complicadíssima. E às vezes a nossa esperança é tão pequena. Vidas que são transformadas são vidas que permanecem em esperança, querido. Que permanecem com o coração cheio de esperança e fé. Se você quiser mudança na sua vida, você vai precisar. Seja qual for o tempo, você vai ter que continuar assim. Pastor, eu estou num deserto, eu estou numa luta, eu estou numa situação difícil. Continue tendo esperança. Esperança é um termo grego que fala assim, é olhar para o futuro com a perspectiva prazerosa. O meu amanhã pode acontecer alguma coisa, porque aquele homem, se ele estava ali, naquele poço, cheio de gente doente, caquética, de coxos, de paralítico como ele, de cegos, mas ele estava dizendo, pode ser que uma hora eu tenha uma chance. E você tem que viver assim também, crendo que uma hora você vai ter a chance, com perspectiva. Um elemento para a transformação de vida, fundamental, é ter perspectiva e esperança. Sem isso, não seremos transformados. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês. Além de mudar o foco da fé, que a gente começou dizendo lá. Às vezes a gente está crendo errado, a gente precisa ter perspectiva e esperança para que as coisas aconteçam na nossa vida. E isso aconteceu na vida daquele homem. Mas aí, de repente, queridos, a Bíblia diz que esse homem que estava ali enfermo há 38 anos, chega alguém, chega Jesus. Quando Jesus chega, esse é o momento da transformação, né? A fé verdadeira em alguém certo. Jesus vai ao encontro dele e pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado? Amados, sempre quando eu olho, eu já olhei essa pergunta, eu já li esse texto aqui, eu não sei quantas vezes. Muitas e muitas vezes. O primeiro sentimento que eu tenho é daquela coisa assim, poxa, Jesus estava zombando, debochando desse cara. Ele sabia. Esse homem está ali há 30 e tantos anos, esse homem está ali naquele poço, que ele mesmo, quando veio a Jerusalém, foi lá, percebeu quantos enfermos, é nítida a situação dele, e pergunta, você quer ser curado? Vocês já pensaram nisso? Jesus pergunta, você quer ser curado? Mas como? O homem está doente, o homem está enfermo. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus traz, aqui tem um elemento fundamental para a transformação das nossas vidas. Quando a gente começa a viver um pouco mais, a gente começa a ter uma visão de vida, e a gente percebe na vida, com o andar da carroça, que tem muita gente que não quer mudança. Que tem muita gente que quer viver a vida toda, infelizmente, como vítima. Que está ali dizendo, eu quero, não sei o quê, mas se chegar a oportunidade, ele não quer. Que quer viver em cima da desgraça que aconteceu na vida dele, que se organiza e planeja, faz um cronograma em cima da dor que ele sofreu e vai viver a vida toda como vítima. Como aquele, eu estou sofrendo por causa disso, e vai ganhar em cima disso, vai querer ganhar a assistência do INSS, viver aquilo a vida toda, do auxílio saúde, porque fica viver encostado, como diz o outro, e quer viver daquilo, nunca quer mudança, porque mudar custa, mudar geração, tem que ter transformação. Por isso que Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque tem muita gente que quer viver como vítima, tem gente que não tem, eu digo, animal de estimação, mas tem mal de estimação, que anda com ele o tempo inteiro, que você pergunta, ele não quer mudar, ele quer aquilo para que aquilo ele possa viver e as pessoas se condoer dela, ter pena dela, miseração, e dizer assim, coitadinho. Então Jesus está perguntando assim, você quer deixar de ser um coitadinho?
O que Jesus está perguntando assim, cara, você quer ser agente da sua história, porque na hora que eu tocar em você, você não vai precisar mais disso, você vai ter que andar, você vai ter que ir à frente, você vai ter que ser protagonista, você vai ter que mudar, chega, ninguém vai mais ter dó de você, porque você vai estar perfeito. Então, se a gente quer transformação na nossa vida, a gente tem que parar de ser vítima. Vítima, tem muita gente então nunca muda, porque eu nasci em tal lugar, porque eu casei na época errada, porque eu deixei aquilo, e não sei o quê, e fico com aquilo tudo e nunca vai em frente. E eu olho para a história, como a gente viu aqui do Atotô, numa situação tão difícil, e essas pessoas estão fazendo história, porque querem ser protagonistas e a gente... E se a gente quiser, a gente também faz. Ou senão, nunca vamos ter transformação. Gente que não quer mudar. Gente que quer viver uma vida, não quer transformação. Que desiste fácil, que não... não dá para mim. Então, o texto está mostrando isso. Que Jesus pergunta, cara, você quer ser transformado? Se eu tocar em você, você vai ser transformado, você vai ter uma vida diferente. A pergunta é essa. Muita gente não quer ser transformado. Muita gente quer viver a mesma vidinha de sempre. Porque ser transformado dá trabalho. Você vai ter que agir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que mudar, você vai ter que crer na recuperação, eu vou alcançar isso, eu vou fazer aquilo. Agora eu não vou ficar mais deitado não, hein? Agora eu vou agir, agora eu estou firme. Então, queridos, se você quiser ser transformado, você tem que parar de ser vítima, de botar desculpa nisso, naquilo, você quer ser mudado? Eu passei algo, que eu quero voltar aqui, quando eu vejo um homem de 38 anos, esperando que veio a minha memória, e o que eu vejo hoje é a superficialidade das situações. A pessoa adoece e já não tem mais jeito. E o homem está esperando 28, sem desistir. Gente, a gente tem que perseverar e a gente tem que querer parar de ser vítima para a nossa vida ser transformada. São 2 pontos fundamentais que esse texto nos traz. Perseverança, não tem mais jeito. Tem jeito sim, continue olhando. E deixar de ser vítima. Coitadinho de mim. Não, o amor de Deus é para todos, pode transformar a sua vida. Mas aí vem a resposta desse homem. A resposta desse homem é muito interessante. Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. E quando eu tento ir lá, já foi outro antes de mim. Ano após ano, uma vez por ano, quando eu tento, já foi lá. Não tem jeito. E aí ele traz uma outra coisa que pode mudar vidas ou não. Ele faz uma denúncia, ele faz uma crítica muito séria para cada um de nós. Que eu acho que realmente é fator haver transformação no mundo ou não, e a gente presenciou isso esse final de semana aqui com o Atotô. O que é? A ação em prol do outro, a solidariedade. Ele estava dizendo assim, cara, eu não tenho ninguém pode me ajudar. Todas as circunstâncias, não há ninguém que possa fazer nada por mim. Eu já vou abrir um leque. A própria estrutura religiosa daquela época fazia com que as pessoas fossem egoístas. Parece muita estrutura nossa hoje. Eu estou bem, Deus está me abençoando, eu estou fazendo, que a gente não olha para nada, que a gente vai para a igreja para buscar a nossa bênção, para buscar... Olha a ideologia e a filosofia do tanque de Betesda com o anjo. Só um seria curado. Cara, todos os outros são meu concorrente. Então eu estou aqui para buscar a minha bênção, eu não estou nem aí com o outro. É um ambiente de pressão em que cada um só pensa em si, e que só um consegue, então que não dá para pensar no outro. Essa é uma religiosidade nossa também hoje, que a gente só pensa em si, eu estou bem, Deus está me abençoando, Deus está fazendo isso para mim, eu vou na igreja, estou buscando a Deus, mas a gente não faz nada pelo outro. Nós não agimos em prol do outro. É só para a gente, Deus está me abençoando, Deus já me deu isso, Deus já me deu aquilo, aqueles testemunhos. E o que você fez pelo outro, querido? Essa é uma religiosidade perigosa. E quando se faz algo pelo outro, a gente levanta a religiosidade e fala assim, não podia porque é sábado, não pode fazer isso. Então é uma religiosidade que não tem espaço para o outro.
E cuidado se você é o religioso que vai para casa, e vai para a igreja, vai para casa, põe a roupa da igreja, adora, louva a casa, e nunca olha para o outro e não faz nada. Isso é perigoso. É denunciado nesse texto. Pela pessoa e pelo próprio Jesus. Gente que nunca fez nada pelo cara, a hora que o cara ficou bom, ele ainda reclamou. Não pode, como que é isso? É sábado. Esses dias falando com os jovens, em Lucas capítulo 19, que fala sobre a parábola do bom samaritano, e como Jesus foi sarcástico e irônico, o mestre da lei, sobre a vida eterna e a salvação. E é uma denúncia também, quando Jesus conta a história, a parábola do bom samaritano, porque ele fala assim: e veio o religioso, o sacerdote, descendo de Jerusalém para Jericó, numa estrada que é super estreita, que não tem como a gente se afastar muito do outro, senão cai num abismo. E foi passando o sacerdote e vê o homem ferido caído no chão e passa de largo. Como dizer assim, não é possível passar de largo, porque ele está muito colado de você. Não é possível você não ver. Mas ele passa de largo. E vem o levita, o outro que cuida, não aquele que levita, não é o que fica nas nuvens, né? É o que cuida da casa, da organização, lá na época. E viu e passou de largo. Passou de largo. E aí Jesus mexe com aquele homem. A ironia é essa, porque ele fala do samaritano, que não tem nada a ver com a religião, que não está ligado à estrutura religiosa de então, como Jesus não estava, preocupado com a religiosidade. E pega o ferimento daquele cara, amarra, passa óleo, bota no seu animal, leva a uma hospedaria, paga. E aí Jesus pergunta, qual desses três é o teu próximo? Você quer saber a questão da vida eterna, que tem que amar o próximo. Mas qual desses três foi? E o religioso ainda diz assim, aquele que usou de misericórdia, que ele não tem coragem de dizer que era o samaritano. Porque Jesus pegou pesado com ele, com a religiosidade dele. E o texto mostra, que nem esse texto, da denúncia do homem que está há 38 anos doente. O texto está nos levando assim, gente, a espiritualidade, aquilo que pode transformar a vida, é aquilo que a gente faz a partir do outro, para o outro. Essa é a espiritualidade sã, é isso que gera a vida eterna, é isso que gera a transformação. Se fizermos algo pelo outro, como vimos aqui um pastor que em 1995 começou um projeto, juntou 8 crianças, se eu não me engano a data, eu posso errar aqui, e hoje são mais de 3.000 crianças sendo abençoadas, fora mães que têm um HIV e tantas outras pessoas, porque parou a religiosidade e começou a agir em função de pessoas, porque o que importa é aquilo que nós vamos fazer para o outro, para o Senhor, porque é isso que dá a vida eterna. Então essa religiosidade, e o cara está denunciando isso, está denunciando os próprios religiosos que vão condenar ele, vocês nunca fizeram nada por mim. O que importa é o que a gente faz pelo outro. Será que a gente tem alcançado o outro? Estamos aqui orando nessa árvore, pedindo a Deus. No final do culto nós vamos pedir, Senhor, para alcançar essas vidas, que são vidas que, de alguma forma, a gente percebe que precisa da graça do Senhor sobre a vida delas. Olhar mais para o lado. Aquela religiosidade não permitia olhar para o lado, só olhar para si. E aquele homem estava dizendo isso, que estava todo mundo ali só pensando em si, que não tinha ninguém que pensasse nele. Que nem o texto da parábola. E o que importa não é apenas a gente ser abençoado, queridos, mas sermos abençoadores. O que é que nós estamos fazendo com a bênção de Deus? Se estamos guardando, que nem os ímpios, é a pior coisa que a gente pode fazer. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Foi por isso que ele chamou Abraão, eu vou te abençoar, para que na tua descendência eu abençoe todas as famílias da terra. Essa é a visão. Sabe por que tem muita gente que está perdida nesse mundo ainda? Porque eu e você ainda não assumimos o nosso compromisso de sermos bênção no mundo. Sabe um dos elementos fundamentais para a transformação de vidas? Eu e você agirmos em favor do outro. Eu e você realmente nos conscientizarmos de que temos que fazer algo pelo outro. Eu preciso parar de olhar só para mim, de pensar só comigo, como aquela criança, que coisa linda, fazendo sabonete para abençoar uma outra criança. Pensa aí, quando você faz a sua agenda financeira, o que você parou para pensar no outro, no seu prospecto financeiro do mês, tal.
Não tem, só tem para você, para pagar suas contas. Milhares de contas que você colocou no cartão de crédito, né? Tomara que você não esteja usando. Mas aqui, querido, transformação vai existir quando a gente começar a pensar mais no outro. Quando a gente começar a ter um tempo maior. Esse dia uma pessoa falou assim, pastor, rapaz, eu entrei numa confusão, mas por quê? Eu fui falar bom dia para uma pessoa, aquela pessoa começou a falar comigo, começou a chorar. Rapaz, que confusão. Eu falei, graças a Deus, mas não podia perder aquele tempo, mas você perdeu. Mas foi bom, porque a pessoa chorou, falou com você, você abraçou ela, você falou de Jesus. É uma oportunidade de você mostrar que você também é diferente e que não é todo mundo igual, que nós somos seguidores de Jesus, que no meio daquela multidão teve alguém que parou algum dia, olhou para aquele homem, teve compaixão dele e falou, cara, você quer que eu te cure, você quer que eu faça alguma coisa por você? Esse é o nosso chamado, gente, imitar Jesus diante de um mundo em caos, com tanta gente sofrendo. Essa é a nossa agenda. A agenda que vai gerar mudanças e transformações. Quando a gente parar para fazer algo por alguém. Esse é o nosso chamado. Não é esse chamado, negócio de mudar a foto do Facebook, que dá um ibopezinho, escreve duas coisas, e daí? Você mudou a foto, isso aí é para fazer mídia. É tão legal que eu fiquei sabendo, perguntei para o Daniel, que algumas pessoas se comprometeram em adotar algumas crianças na África. Talvez ninguém nunca vai saber disso. Ninguém vai saber que você fez isso. Ah, mas vai ser uma bênção tremenda. Uma criança vai ser transformada e você participou disso. Ah, como é maravilhoso. E aí Jesus vai dizer, você lembra quando eu tive fome, eu tive sede? Quando um daqueles meus pequeninos, você acolheu. Isso gera transformação, gente. É isso que vai gerar vida. Precisamos vencer essa ideologia religiosa que a gente vem para a igreja e vai para a igreja só pensando na gente. Como aquele irmão que fala assim, Jesus, volta logo, eu já estou na tua igreja, já estou salvo. Gente, e aí fica olhando para o mundo está em caos, está todo mundo morrendo, terremoto. Ah, Jesus está voltando. Mas ela só está pensando nela. E essas pessoas que estão morrendo? No terremoto, na miséria, na dor, sem Jesus. Querido, se você não estiver aqui nessa noite com a motivação de dizer assim, meu Deus, tem pessoas sofrendo, tem pessoas que não te conhecem como eu, Senhor, tem pessoas que não têm a alegria da salvação que nem eu. Senhor, me ajuda a falar do teu amor para uma pessoa. Me ajuda a mostrar que esse mundo pode ser solidário, que em Cristo as coisas podem mudar. A igreja é a única forma desse mundo ser mudada, gente. A gente ouviu hoje aqui no telão. É a igreja que pode transformar o mundo. Eu e você. Esse é o maior elemento de transformação que está nesse texto. Jesus. E Jesus deixou essa missão para nós. Tenha coragem de assumir essa missão, que é a mais bela e sublime que existe. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então levanta e anda. Então levanta e anda. Que coisa boa, né? Um princípio aqui, ó, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus muda, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus é poderosa, é ilimitada. Quando a palavra de Deus se manifesta, as coisas acontecem, querido. A gente precisa crer mais na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, ter experiência, crer nesse Deus poderoso. A Paulo fala na sua carta aos Efésios, que se a igreja entendesse o tamanho do poder que foi nos dado, que está acima de potestades e principados e dominadores, esse poder Deus deu à igreja. Nós estamos diante de uma graça tão tremenda e a gente não acredita nisso ou não usa o poder da palavra de Deus. De falar, uma palavrinha transforma vidas, como é poderosa a palavra de Deus. Ela transformou, se fosse eu, nesse quadro que eu olhei aqui, de um monte de enfermos, eu já fiquei analisando. O que eu faria no experiente? Eu ia pegar na fila, olhar, primeiro, uma doençazinha mais fraca, né, Júnior? O que é? Um cara que está com dor de cabeça, uma dor de barriga, um negócio assim. Eu faço uma oração, beleza. Ou se não, o que tivesse ali uns 10, 8, 5, 3, 2 dias. Cara, mas o fantástico, porque a gente sabe, clinicamente, apesar de eu ser neófito na área da saúde, né, que quanto mais passa o dia, mais difícil fica da pessoa melhorar.
ela vai definhando. É isso, os médicos que estão aí presentes? Não estou errado não, né? Então, o cara tinha 38 anos, eu fico pensando nas canelinhas daquele cara, devia ser 2 cambitozinhos, porque 38 anos, não tinha fisioterapia naquela época. Sem fazer exercício, como é que era? Totalmente impossível. Era o quadro talvez mais difícil dali. 38 anos sem fazer nenhum exercício, 38 anos sem haver nenhum resultado. Aí Jesus vem e fala para ele, levanta e anda, porque a palavra de Deus tem um poder ilimitado, querido. Porque a palavra de Deus é poderosa. E a gente precisa crer nisso. Mas os prospectos são tão difíceis. Mas para Deus. A gente está... o Duda e a Kézia estão experimentando isso. O poder da palavra de Deus. Um Deus poderoso. Haverá muita transformação quando a gente crê mais na palavra de Deus. Quando a gente fala, isso aqui não é ideologia não. É a palavra de Deus. Por meio dela tudo se fez. Quando você fala a palavra de Deus, é um poder tremendo. Não existe algo que transforme mais do que o poder da palavra de Deus. Vidas são tremendamente transformadas e abençoadas. Mas você e eu precisamos ter a coragem de falar da palavra de Deus. Esse é o elemento de transformação maravilhoso. Jesus fala, levanta e anda. E aquele homem levanta e anda. Aí Jesus fala mais para ele. E agora vai. Toma o teu leito, vai embora. Toma o teu leito e vai embora. Isso aqui também, para mim, é um elemento fundamental para gerar transformação. Por quê, pastor? Primeiro, aquele colchão devia ser um colchão muito ruinzinho, escuro, de barro, bem sujinho, bem, já, né? Mas, Jesus manda ele pegar, mas está ligado no passado? Não. Tem 2 coisas. Primeiro, quando ele caminhasse com aquele leito, ele ia perceber a grande mudança que aconteceu na vida dele. O Deus que transformou. E como esse Deus foi bondoso com ele. Como esse Deus foi maravilhoso. Como a dependência dele. Se não fosse Deus na minha vida. Gente, a gente precisa viver nessa expectativa. É isso que gera transformação. Eu preciso de Deus. É Deus que faz as coisas na minha vida. É Deus. Eu sou dependente de Deus. Quando a gente vive assim, existe tanta transformação acontecendo. Essa dependência de Deus. Anda com o teu leito. Mas tem uma que eu acho mais essencial nesse texto, de andar com o leito. Imagine. E foi claro, o texto diz isso. Ele começou a andar com o leito dele. O que aconteceu? Todo mundo viu. E o pessoal ainda parou. Ele falou assim, hoje é sábado. Hoje não pode andar. A religião não permite que você ande hoje com leito. Hoje tem que ficar parado. Mas o que me curou, Jesus nem disse quem ele era. E voltando lá, Jesus curou aquele homem. Jesus não podia curar muitos outros, mas estava todo mundo tão preocupado consigo, com o seu projeto, que não olhou para Jesus. E quando a gente se preocupa tanto com os nossos projetos, tanto com o nosso sonho de ser abençoado, e não olha para Jesus, porque eu creio que ali todos poderiam ser abençoados. Mas estava todo mundo tão esperando a água mexer, tão ligado naquilo que ele achava que era, que não olharam para Jesus. Aí Jesus curou aquele e foi embora. Não curou mais ninguém. Poderia todos ser curados, mas uma visão errada, deixar de olhar para Jesus, a gente perde a bênção. Mas o texto está dizendo, seguindo, que aquele homem foi com leito, e o pessoal falou assim, não pode andar não. Por que é importante a importância desse leito? Quem olhou para aquele homem, percebeu que aquele homem não era mais um paralítico, gente. Que a vida dele tinha sido mudada, que a vida dele foi transformada, que a vida dele foi alcançada por um milagre, que ele não era mais um paralítico, que agora ele era um homem normal. E aí está a grande maravilha, sabe o que é? Ser testemunha da graça de Deus. Que a minha e a sua vida, quando a gente caminha, as pessoas notem, olha assim, rapaz, olha como é, o que aconteceu? Olha lá, fulano, era assim, não é mais, mudou. Olha lá, que a nossa vida, onde quer que a gente vá, revele isso, que as pessoas olhem para a gente, olhem para a nossa história e perceba que houve um toque de Deus, que a gente era uma pessoa antes, mas Deus tocou e a nossa vida mudou. Isso vai gerar tanta mudança, queridos. Não existe algo tão poderoso como o testemunho do milagre da obra de Deus em nossas vidas. E por isso que você tem que viver diferente.
Andando por aí, mostre a graça de Deus. Andar com leito era mostrar que havia um paralítico e que agora há um homem são, que Deus muda a vida. E eu e você, quando andamos no caminho da vida, precisamos mostrar que há um antes de nós e um depois, quando encontramos a Cristo. Essa é a grande nuance de transformação, o antes e o depois. Não adianta a gente dizer assim, Deus transformou a minha vida. E o cara continua no mesmo, cara. Continua mentindo, continua vagabundando, continua enchendo a cara, continua não sei o quê. Peraí, cara, não dá para entender. Não mudou nada. Andar com aquele leito era mostrar que a vida dele foi transformada. Que ele era um homem, que agora ele era outro. Gente, o Evangelho não alcança muito e muitas mais pessoas por falta de testemunho nosso, infelizmente. É triste às vezes a gente ouvir gente falando mal de crente. Ah, pastor, crente, eu não faço mais negócio com crente. Falei, ele não era crente, abençoado. Ele ia na igreja de domingo, botava uma roupa e fazia de conta que é crente. Porque crente que é crente tem uma vida mudada por Deus, transformada. Dá testemunho, as pessoas glorificam. Cara, ele era assim, não é mais. Olha que bênção. E assim tem que caminhar a nossa vida. Não existe coisa mais poderosa que mostre que existe um Deus poderoso, que há um Deus vivo, que pode gerar transformação do que um bom testemunho. Olha o que Deus fez. Olha para mim. Olha quem eu era. Que você possa dar testemunho de Jesus. E aí tem a última coisa desse texto, que é agente de transformação. Deixar de ser vítima, continuar tendo esperança, dar um bom testemunho, trabalhar mais em prol do outro. Todas essas verdades estão dentro desse texto que geram mudança, mas tem uma coisa que vai fazer você permanecer transformado ou não. Se você se manter fiel ao Senhor. Olha o que o texto diz lá no final. O texto fala assim, mas Jesus o encontrou no templo. Esse homem estava no templo, isso é muito bom. Ele disse, olha que estás curado. Você está curado, você foi transformado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Parece que Jesus jogou uma praga nele. Você vai voltar para um tanque pior ainda. A coisa vai piorar. O negócio vai ser mais... Não é isso, irmão. O que Jesus está dizendo que a principal mudança e a melhor mudança que existe na nossa vida é quando nós somos livres do pecado. Porque a gente pode até não ter um dedo, a gente pode até perder uma perna, deixar o cabelo cair, e uma coisa e outra. Mas se a gente estiver na presença de Deus, a gente tem tudo. A grande coisa da vida é a presença de Deus em nós. Só tem uma coisa que pode nos afastar da presença de Deus, o pecado. E a grande obra de Deus na nossa vida, a maior de todas as transformações, é tirar o homem do império das trevas e levar para o reino da luz. É tirar o homem do lamaçal do pecado e levar ele para a graça de Deus. Essa é a maior obra. Por isso, quando Jesus viu o paralítico em Marcos 2, descendo pelo eirado, pelo telhado da casa, ele olhou e falou assim, perdoados estão os teus pecados. E os homens ficaram duros, como perdoados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Para que vocês saibam que eu sou Deus. Agora, volta a andar aí. Mas a primeira coisa que Jesus diz, e o que ele está dizendo para esse homem, é a grande mudança que houve na sua vida, não foi a mudança que você voltou a andar, foi que eu te libertei do pecado. Foi que eu te salvei. Gente, a grande mudança da nossa vida é a mudança da vida eterna. Talvez a gente nunca vai ter muita coisa nessa vida, e talvez a gente não melhore da doença que a gente tenha. Isso pouco importa, porque o grande prêmio que a gente pode ter, a grande transformação é a vida eterna, é a salvação. E é por isso que Jesus dá esse alerta, fala assim, cara, se você pecar, se você falhar, vai te acontecer coisa pior, você vai perder o grande prêmio, a grande transformação que eu fiz na sua vida. A maior de todas as transformações que pode acontecer é a transformação da morte para a vida, é a transformação, é o vencimento do pecado. Isso você não pode sair daqui hoje sem ter.
Se até hoje você não entregou sua vida a Jesus, se até hoje você não se colocou na presença de Jesus, diz: Senhor, está aqui minha vida, porque eu quero receber essa maior transformação, eu quero ser teu filho, eu quero viver a vida eterna, essa é a maior transformação. Nós podemos perder tudo, se não perdermos a salvação, ganhamos tudo. Somos os mais vitoriosos possíveis. Então, amados, a maior de todas as transformações. Por isso que você tem que lutar todo dia contra o pecado. Não vacile. Fique de pé. Porque no céu não vai entrar pecadores. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa semana ali a parábola das 10 virgens. 5 foram, 5 deixaram, vacilaram e perderam o grande prêmio do casamento com o noivo, do encontro com Jesus. Você não pode perder essa grande maravilhosa mudança, essa grande maravilhosa transformação que é a vida eterna. E esse texto tem todas essas transformações. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: eu quero receber a vida eterna, pastor. Eu sei que o grande peso da minha vida, a grande angústia da minha vida, é que eu não encontrei Jesus ainda, é que eu estou distante de Deus. E eu quero muito me render a Deus nessa noite. Dizer: Deus, muda a minha vida. Talvez seja essas outras que eu coloquei aqui. Talvez seja a falta de esperança. Você perdeu a esperança no caminhar, o dia a dia, porque você vive uma vida muito superficial e você já deixa tudo, qualquer coisa você já para, nunca crê suficiente. E Deus está dizendo assim: cara, continua crendo, deixa de ser tão superficial. Olha lá, essa história foi 38 anos, uma hora eu faço um milagre na sua vida. 38 anos para curar um homem. Quando Deus falou com Abraão, ele tinha 76 anos, que ia dar um filho para ele, só teve com 100. Eu conheci um casal de uma mulher abençoadíssima lá no Pará. Ela orou 25 anos pela conversão do marido dela. Gente, aquele homem era uma tranqueira demais. A história, se você vê, mas ela não desistiu, porque hoje a gente é superficial. Continue crendo. Hoje não dá mais certo não, pastor, não tem mais jeito não. Pare de ser vítima. Talvez essa seja uma mudança que Deus quer fazer na sua vida, dizendo assim: eu quero ser protagonista. Deus, muda minha vida porque eu quero ir seguir adiante, eu quero ir à frente. Muda minha vida, Senhor, eu quero avançar. Talvez seja essa uma mudança. Talvez seja hoje, como a gente ouviu todo final de semana, e isso mexeu muito comigo, você parar de olhar só para si mesmo. Com tanta gente ao redor carente, mas você está tão preocupado só com a sua vida, com os seus projetos, com a sua vida espiritual, que você está deixando de ser espiritual, porque há tanta gente carente, tanta gente precisando. A melhor coisa que tem nessa vida é a gente ser um abençoador. Não é ser abençoado, mas ser abençoado é bom, mas ser abençoador. Imagine o privilégio que Deus nos chamou para ser abençoadores nessa terra, para proclamar o reino dele. Eu não sei, mas eu sei que todas essas coisas geram mudanças e transformações, estão inclusas nesse texto da palavra de Deus, e é um convite para você fazer alguma mudança nessa noite. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a pensar em tudo que eu falei. Talvez você seja aquele crente que resmungue, reclame qualquer coisinha. 2 dias já está achando que está tudo perdido, e Deus quer trazer um pouco de esperança para você nessa noite. Talvez Deus esteja falando sobre a sua religiosidade vã, que só se preocupa com coisas da liturgia, da religiosidade, mas não abençoa pessoas e ainda fica chateado quando pessoas são abençoadas. Talvez a grande mudança que você precise nessa noite seja realmente do toque de Jesus para a vida eterna. Talvez Jesus falou hoje no seu coração: creia mais na minha palavra. A minha palavra é poderosa e ela gera mudanças. Aí talvez você comece a falar mais da palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu lado, na sua casa. Você comece a proclamar mais essa palavra que transforma a vida e corações. Eu não sei qual a mudança que você precisa, mas eu tenho certeza que Deus já falou comigo: Leonardo, é isso. Leonardo, eu conheci esse homem há tantos anos atrás, e isso você precisa fazer, Leonardo. E ele falou com você: talvez você ser mais uma testemunha,
Ser testemunha viva do Senhor. Mostre o que Deus fez na sua vida. Mostre quem você era e quem você é. E pare de envergonhar o Evangelho. A partir de hoje você diz: Senhor, eu não quero mais fazer essas coisas porque eu envergonho o Teu nome. As pessoas olham para mim e falam assim: ainda diz que é crente, mas agora a partir de hoje não, Senhor. Onde eu for eu vou mostrar a mudança que Tu fez na minha vida a partir de hoje. Que eu sou uma nova pessoa. Oh Senhor, a grande mudança que eu quero, Senhor, é vencer o pecado. Porque o pecado me domina, o pecado me constrange, o pecado me joga na lama. E eu quero esse toque Teu, Senhor. Eu quero sair daqui com a certeza da vida eterna. Eu quero sair daqui como vitorioso nessa área. Eu não sei. Oh Deus, oh Santo Espírito de Deus, fala esses corações nessa noite, como falaste ao meu. E assim como de uma forma maravilhosa Tu trouxesse aquela transformação àquele homem lá em Betesda, no dia que Tu foi para uma festa, que nessa noite, nesse local também que é uma casa de misericórdia, onde muitos estão aqui doentes, cansados, Tu possa estar tocando, alguém possa estar olhando realmente para Ti, não olhando para outras coisas, mas olhando para Ti, percebendo que Tu estás aqui falando e dizendo: é isso, eu quero mudar, eu quero mudança na minha vida. Chega do mesmo de mim mesmo. Oh Pai, a igreja ora, os corações estão nas Tuas mãos, e eu peço, Espírito Santo, que Tu complete a obra daquilo que Tu colocou na minha boca e no meu coração para falar com cada um aqui. Que esses elementos sejam mudança, possam produzir mudança, possam gerar vida no meio da Tua igreja, Pai. Senhor, nós também queremos pedir por essa nossa campanha. Nós estamos querendo, Senhor, ver Cascavel transformado. Nós queremos ver esses nossos amigos, Senhor, sendo salvos, sendo transformados, conhecendo a Ti, tendo uma vida diferente. Senhor, abençoa a nossa cidade. Toma essa campanha, Senhor, que Tu colocaste no coração da nossa igreja, Pai, para que vidas sejam alcançadas, Senhor. Oh, Pai, mais uma vez nós Te pedimos pelos enfermos, pelos cansados, como o pastor já orou aqui. E eu quero pedir também, Senhor, uma semana abençoada para os Teus filhos. Que onde quer que eles estejam, que onde quer que eles possam ir nessa semana, eles possam ir como testemunhas do Teu Evangelho. Eles possam ir levando a Tua palavra poderosa. Eles possam ir mostrando um Deus diferente. Eles possam ir sendo agente de transformação. Eles possam ir como aqueles que venceram o pecado. Eles possam ir abençoados em nome de Jesus. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos ficar em pé. Eu quero dar bênção para você nessa noite. Obrigado, Senhor. Queridos, não se esqueçam do nosso encontro dia 12 de agosto. Não se esqueçam do trabalho durante a semana. Nós temos culto a semana inteira aqui. Trabalho na quarta, no sábado, no domingo. Participe conosco. Venha, traga mais um. Leve a graça do Senhor mais uma vida. Seja uma testemunha do Senhor. Participe de uma célula da nossa igreja. Tem tantas. Procura. Qualquer coisa, vem falar comigo, pastor, eu quero participar de uma célula. Eu indico, dependendo do horário, do local. E você que nos visita nessa noite, que Deus possa te abençoar muito. Que possamos receber a graça, a bênção do Senhor nesse momento. Que o amor do nosso Deus Pai maravilhoso, que a graça irresistível do Senhor Jesus e que a consolação perene do Espírito Santo permeie a igreja do Senhor, o corpo vivo, a noiva, hoje e agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Um abraço a pessoa que está do seu lado. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana assim muito, muito abençoada. E na paz de Deus.